1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler os 6 primeiros versículos. Está escrito: sucedeu, pois, que, chegando Davi e os homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens viram a cidade e ela queimada, e as mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, a Jerelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esse culto, Pai. Obrigado por chegarmos até aqui. Obrigado, Deus, pela salvação eterna sobre nossas vidas. Obrigado por nos ensinar uma lição tão importante nesse texto, nessa devocional, nessa leitura aqui que nós fizemos. Pai, que o Senhor aplique em nosso coração e que nós podemos, assim como Davi fez em meio a uma crise tão perigosa, tão devastadora, se reanimar no Senhor. Faz-nos, ó Deus, olhar para Ti, olhar para Tuas promessas, que Teu nome em tudo seja glorificado, que a Tua igreja seja edificada e que as almas sejam salvas através, ó Deus, da Tua palavra santa. Ó Deus, fala conosco, exorta-nos e consola-nos. Enche o Teu Espírito Santo, Pai, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Queria com vocês, a partir do que o nosso irmão Samuel nos trouxe como leitura oficial, ter como sustentáculo da nossa fala nesta noite, com a seguinte verdade, norteando essa minha fala, onde diz: onde buscar ânimo quando a crise bater as portas. E se nós pensássemos logo no contexto anterior ao que o nosso irmão Samuel leu, o Davi com o seu bando de mais de 600 homens, enfrentando os filisteus, os inimigos de Israel. E a gente vê que quando eles retornam à sua cidade, a cidade estava arrasada, os filhos cativos, as mulheres cativas, as casas ao pó, a cinza, só fumaça, só destruição, só desânimo, só tristeza, só destruição. E é mediante esse caos que Davi, ele aprende de Deus algo que é relevante para mim e para você nos dias de hoje. Nós dormimos em um mundo e acordamos em outro. O mundo terá uma divisão a partir dessa pandemia. A gente fez um culto no domingo há 3 semanas e pensando que daqui a 8 dias teria o culto da mesma forma, mas na terça-feira o rumo da vida já nos levou para destinos totalmente opostos àquilo que a gente havia projetado. Mas a gente vê nesse texto, meus queridos, que Davi, diante da situação, a primeira verdade que eu posso ver é que quando não temos mais força para chorar, o que devemos fazer? Você vê que esse quadro que eu estou a pintar com vocês nesse texto, estava com a isenção de mulheres e crianças, porque ambos os grupos foram o quê? Cativos, foram levados escravos, e ali estava só naquele cenário homens de guerra. Homens duros, Samuel, capaz de ver o sangue brotando de uma maior naturalidade. Mas eu quero dizer que por trás desse homem forte que está em sua casa, na minha vida, na vida de alguém que está me ouvindo, existe realmente pessoas fortes, mas em dado momento nós nos sentimos incapazes e caímos em pranto como aqueles bandos de lutadores, de guerreiros fizeram. Isso nos mostra uma ideia
Jonatas, o quanto nós somos frágeis. Isso mostra uma ideia, você que está em casa, por mais que você é valente, por mais que você é guerreiro, por mais que você de fato se ache forte, mas em dado momento, você vai fazer como fez Davi. No verso número 4, então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Não era um choro calmo, não era um choro, como é que eu posso dizer assim, um choro simplesmente simples, não era um choro meramente um choro qualquer, mas um choro de expressão de alma, porque tamanha era a dor daquele povo, tamanha era de fato a aflição daqueles homens, como eu disse, homens de guerra, homens bélicos, homens preparados, homens de forças brutas, homens que tinham realmente habilidades nas armas, mas diante do quadro eles se ruíram, eles caíram, eles se acabaram, tão como aquela cidade estava em pó. E como o texto deixa bem claro, eles ergueram a voz, não foi um choro sem nitidez, mas foi um pranto que talvez de quilômetros ouvia o urro, o berro, a expressão da alma daqueles homens. E aí, meus queridos, eles choraram e choraram a ponto de perderem as forças. E talvez alguém do outro lado aí esteja chorando, que só Deus está vendo. Você está do outro lado me vendo, dizendo: Deus, eu estou como esses homens, já sem força para chorar. Já estou num estágio tão deplorável que nem força eu tenho para chorar. Semelhante a Ana no seu cântico, nas primeiras páginas, em que o próprio sacerdote não entendia a dor daquela mulher, não entendia a alma profunda que sentia a dor daquela mulher, e dizia: é uma embriagada. Mas eu quero dizer, enquanto muitos não conseguem enxergar a mim, sondar a mim, a você, existe um Senhor nos céus dos céus, que Ele consegue sondar a divisão da alma e do espírito. Um Senhor que entra onde a medicina não adentra, um Senhor entra onde a psicologia não consegue adentrar, um Senhor que entra onde o esposo não consegue entrar, onde pastor, onde homens e ninguém dessa terra consegue fazer o que Deus consegue fazer. Eu quero dizer de forma tão convicta como eu estou apalpando este microfone, tão certo como eu estou apalpando essa Bíblia: Deus está te vendo, está vendo o teu choro, está vendo que em dado momento você não consegue nem força mais para chorar. Mas eu quero dizer que o Deus que assim como ergueu a Davi, aqueles homens para lutar, e erguer aqueles valentes, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel está presente aqui, está presente em tua casa, está presente nessa transmissão. É o Deus capaz de nos erguer e nos reanimar. Davi chorou, aquele povo chorou, eles ergueram as vozes e choraram até não ter mais força para chorar. Mas, meus queridos, em dado momento, quando nós choramos, nós muitas vezes encontramos o bode expiatório para o problema. E aqui, se o problema era difícil para aqueles homens, muito mais problemático era a situação de Davi, onde aqueles homens culparam Davi toda aquela trajetória, toda aquela mazela, eles culparam Davi. E ali a angústia de Davi ficou muito mais intensa, muito mais profunda, muito mais extrema. E aí outra indagação perguntamos: quando ficamos angustiados aos extremos, o que fazer? O verso 6 deixa bem claro: Davi ficou muito angustiado. Não diz simplesmente angustiado, mas a expressão do texto é claro, é fático, bem nítido, onde diz: Davi ficou muito angustiado. Mas por que Davi ficou muito angustiado? Porque o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam angustiados, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. O povo estava angustiado, mas muito mais angustiado ficou Davi, porque perdeu filhos
e filhas tão quanto eles, perderam esposa tão quanto eles, mas diante de todo esse quadro, e como eu disse, de toda essa situação caótica, o povo dizia: a solução é apedrejar Davi. E quantas das vezes nós em nosso quadro adverso, nós tentamos culpar alguém, nós tentamos botar a culpa no político, tentamos botar a culpa na igreja, podemos botar a culpa em A e em B. Saiba de uma coisa: se existe uma culpa que eu tenho que me culpar, que deveria de fato culpar, é a mim mesmo. A Bíblia diz que de fato queixe seu homem, queixe dos seus próprios pecados. Diante da situação, não busque o bode expiatório e querer sacrificar alguém, meu amado, mas queira você de fato dizer: Senhor, se existe alguém que necessita de reconhecimento, de perdão, de arrependimento, esse alguém sou eu. Mas diante da situação tão difícil, do momento tão crucial, poderíamos encerrar esse quadro numa situação de desespero extremo e total. Mas algo me alegra quando a gente vai caminhando para o verso 6, a parte B. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Oh, glória seja dado esse nome desse Deus tremendo, porque a narrativa vai deixando bem claro que Davi estava angustiado, que o povo estava angustiado, que o povo estava desesperado. Mais desesperado Davi, mas aparece, o porém aparece, o entretanto aparece. Há uma guinada, há uma mudança radical aqui. E Davi, ele se reanima, não no exército, não nas notícias, não em A ou em B, mas diz o texto sagrado, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi tinha um pastor, do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale das sombras da morte, ainda que eu passe por lugar de adversidade, a sua vara e o seu cajado me consola. Davi entendia que ele tinha um Senhor, que ele tinha um Deus, que ele tinha um Pai, que ele tinha um pastor. Eu quero dizer a você dessa noite: entenda que mesmo que você esteja chorando, mesmo que você esteja sem força para chorar, mesmo que você esteja desanimado, mas lembre de uma coisa: a palavra de Deus para o meu e teu coração: reanime-se no Senhor. Quantas das pessoas acham que a animação é colocar isso e aquilo, é dizer que vai vir uma vacina miraculosa para curar essa pandemia? Eu quero dizer que a esperança da igreja não está em pandemia A e B, não está em recurso humano. A nossa real esperança está no Senhor. Deus quer me reanimar, te reanimar, porque a esperança da igreja não está nessa terra. Estamos nessa terra, mas a esperança da igreja é os céus de glória. E aí devemos reanimar as nossas forças tão incapazes, as nossas mãos tão trêmulas, a nossa total incapacidade, dizendo: Senhor, eu quero receber de Ti ânimo. É interessante como diz a palavra, mas Davi se reanimou. A palavra reanimar como diz, é tornar a ter ânimo, é tornar a ter vigor, é tornar a ter vida, é tornar a ter esperança. E como é interessante quando ele faz o paralelo de outros homens da Bíblia, como Abraão. A Bíblia diz lá no livro, na carta de Paulo aos Romanos, que Abraão creu quando não tinha esperança. Quantas pessoas estão aí buscando esperança? Mas eu quero dizer a você que a minha e a tua esperança está no Senhor. Esperança como fez o grande patriarca Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que esse Deus tremendo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Jó, esse Deus que fez história, esse Deus que faz história, esse Deus que diz e a coisa acontece, esse Deus que de fato fala e executa milímetro aquilo que Ele determinou. Esse Deus que está no controle da minha e da tua vida, esse Deus que há de guardar e trazer provisão sobre os lares, trazer cura.
Enquanto o mundo diz: de onde virá o recurso? De onde virá a provisão? Como eu preguei hoje, o Senhor proverá. O Senhor não deixará o povo dele morrer no deserto de fome. O Senhor trajetou, guiou, conduziu o povo com mão redentora no deserto, e não será diferente nesse momento de desafio. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome santo do Senhor. Uns em curva se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Deus vai entrar com solução na tua vida, e você vai há de testemunhar do Deus que faz milagre, do Deus que reanima, num Deus que muda o quadro, num Deus que dá vitória quando tudo diz que não há vitória. Muitos estão estampando derrota nos jornais, muitos estão estampando centenas e milhares de mortos. Eu quero dizer: morrerão todos aqueles que Deus designar que morrer, mas aqueles que Deus selar, aqueles que Deus marcar com sangue. A Bíblia diz que o sangue estava protegendo a nação de Israel em pleno Egito. Eu quero dizer que aquele que Deus colocar a marca do sangue do Cordeiro, pode vir o espírito de morte, pode o espírito de pandemia, pode vir toda desgraça desse mundo, Deus é capaz de nos livrar, porque Ele é Deus. E alguém pode dizer: pastor, e se Deus não livrar, continuará sendo Deus? É isso que aqueles homens deixam bem claro. Aqueles homens deixaram bem claro: rei, não importa, rei, não importa, rei pagão, seja Deus livrando ou não da cova, como é que diz, desse fogo aí nessa fornalha, Deus sempre será Deus. Eu quero dizer que nós não servimos a Deus simplesmente pelo que Ele tem nos dado, mas pelo fato dEle ser Deus. Não estamos aqui buscando as mãos de Deus, as benéficas de Deus. Estamos aqui a buscar a sua face. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê ânimo, e você se levante, porque através do seu levantar, Deus vai fazer com que você levante outras vidas. A partir de hoje, Deus te dê força para orar, dê força para cantar, dê força para prosseguir, porque em Deus há força para nos erguer. Que Deus te abençoe, que Deus verdadeiramente te faça um crente valente e guerreiro, porque assim como Davi estava em luta, eu estou em luta, mas o mesmo Deus de Davi é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Amém? Avante, avante, porque o nosso capitão nos dá certeza de vitória nesta luta. Eu convido a todos para a gente fazer mais uma vez uma oração, e depois a Ana Lívia já se aproxima para vir aqui trazer também um louvor, uma rápida palavra. A gente vai fazer esse dinamismo em nome do Senhor. Amém? Olha, Senhor, estou aqui, Senhor, a clamar, a dizer, Senhor, que não há força em nós, que não há nada em nós, que há mérito, que há graça, que há alguma coisa que te agrade. Mas se existe alguma coisa que agrado a ti, é o mérito de Cristo em mim. E usando da misericórdia desse mérito, eu quero clamar por esse meu irmão que está em casa, por essa minha irmã que está em casa, por esse irmão e irmã que está aqui no templo. Eu te peço, Espírito de Deus, que tu esteja trazendo um milagre tremendo. Aleluia, que tu traz um renovo sobre as nossas vidas, e que tu possas trazer o maior de todos os milagres, que é o milagre do novo nascimento. Que no meio desse vendaval, desse desânimo, o teu Espírito possa soprar no meio da tua igreja, e a tua igreja venha ser luz no meio das trevas, sal para dar gosto, e para impedir que esse mundo venha a apodrecer mais do que já está podre. Levanta uma igreja guerreira, uma igreja de oração, uma igreja valente, uma igreja que verdadeiramente consegue te adorar
em meio a tamanhas dores. Te louvamos porque estamos aqui. Te louvamos porque vidas estão sendo alcançadas. Te louvamos, Espírito Santo, porque Tu és capaz de usar essa transmissão para falar com alguém. Alguém que está no hospital, alguém que está em casa desanimado, depressivo, ansioso, angustiado, inquieto. Mas que o Teu Espírito traga paz, traga ânimo e traga a luz da conversão. E a conversão genuína, trazendo o selo do Espírito e a certeza da morada eterna nos céus de glória. Faz com que desapegamos desse mundo e entendamos que os nossos olhos têm que estar fixos em Ti. Te louvo por tudo e nos faz descansar na sombra do Onipotente, em nome de Jesus.